coisa horrível. Eu fui tirar onda com vocês falando que nesse vlog vocês iam ver que na minha rotina não tinha nada de acordar às 5 horas da manhã, fazer sauna, banho de gelo, blá blá blá. Cá estamos nós no segundo episódio acordando 4h57 da manhã. Segundo episódio seguido, no caso, nesse é o quarto. A vida cobra. Mas assim, eu confesso que é completamente atípico, tá? Isso não é a minha rotina normal. Eu tenho viajado muito mais recentemente a trabalho e naturalmente isso acaba fazendo que minha rotina fique esquisita, assim, eu tenho os horários de acordar muito cedo, aí eu volto pra casa muito tarde. Na terça-feira eu cheguei aqui em casa, devia ser 10 e pouca da noite, eu acordei aquele horário que vocês viram que foi 5h25 da manhã, acho que foi isso, pra malhar com o Lacombe, ele não foi cobrança. Mas é completamente atípico. E eu acho que conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando cada vez mais insensível a isso também, porque se eu tivesse 19 anos agora, tá chutando balde, falando, cara, nunca mais vou fazer isso na minha vida é um inferno, acabou tudo, tô acordando 4h da manhã. Agora, just another day. Faz parte, tem que fazer mesmo. Não tem muito o que fazer. Nem tem muito tempo, já são 5h22, talvez o Lucas já esteja até aqui embaixo. Não, confere. Ah não, ele tá chegando ainda. Que o nosso voo, ele sai 6h30, mas o embarque é 5h50, alguma coisa assim. A gente vai lá pra São Paulo hoje. Lá vai ter um evento do BTG com consultorias influencers, eu sei exatamente como é que funciona. Depois eu tenho um dentista lá, um dentista em São Paulo. E aí a gente vai voltar pra cá. Eu não tava conseguindo comprar voo de volta, pra vocês terem ideia. Não sei o que aconteceu hoje, mas eu consegui de última hora, então eu não tava nem pretendendo ir, mas eu vou conseguir ir. Eu vou com o Lucas, mas o nosso voo de volta vai ser separado. Enfim, vai ser maneiro conhecer a galera de lá, é bom pra fazer networking. A galera sempre pergunta, Leandro, por que faz networking? O primeiro ponto é esse, estar nesses lugares assim, e o segundo é não ficar puxando o saco de ninguém, tenta fazer amizade de verdade, tenta contribuir com alguma coisa de verdade. E o racha acaba acontecendo meio que naturalmente, assim, depois você acaba esbarrando com aquelas pessoas novamente, e você vai interagindo, e eventualmente isso se torna um network. Mas é muito chato quando a pessoa tenta fazer um network forçado, sabe? Ela tenta puxar seu saco, ela tenta criar um contato com você que é artificial, que não faz muito sentido. Não tem problema se você quiser alguma coisa, fazer uma parceria, alguma coisa assim, é só falar, faz parte do jogo, não sabe? Mas tentar forçar sem ter um motivo, acaba ficando meio chato. Então minha dica pra vocês é essa, se forem fazer network, tenta fazer uma amizade, não algo artificial dessa maneira. Calculado. Faltando 3 minutos pra você sair. Como que você sabe que chegou em São Paulo? Tudo parado. Não manda nada. Só acho que a gente tá com tempo também. São 8h27, a gente tem que chegar lá. É 9 horas começa? 9 horas. 9 horas. O Luca tá aqui. Um pouquinho aí. Bom, vamos ver, né? Vai ter o quê? Vai ter palestra do... Esse trânsito. Essa é uma fala do Salute, né? Aí eu acho que vai ter o Flora também, né? Vai ter o Flora, depois mais um pessoal aí falando de regulação, compliance, com influenciador, o que você pode falar, o que você não pode falar, né? Em relação a, principalmente, recomendação de investimento, que eu acho que o pessoal faz muito hoje em dia e não deveria, né? Sim, pra cacete. E aí tem muita gente que faz, não tem CNPI, por exemplo, é meio vaza em relação a isso. E aqui, por exemplo, a gente tem uma equipe gigantesca com vários CNPIs. A gente faz com um aparato desse pessoal, mas tem gente que faz e não tem nada disso. E assim, tem aquela questão as pessoas têm que aprender a saber quem elas vão ouvir, quem elas não vão ouvir, saber julgar. E tem a questão que a regulação existe também, de certa forma, só precisa ser cobrado, né? Mas vai ser bacana o evento, vai conhecer uma galera boa lá. Bom, acabei não tendo tempo de explicar como é que foi o evento no dia, mas foi absurdo, a gente chegou lá e aí teve um café da manhã, a gente fez a reunião numa sala do BTG, cabia umas 30 pessoas,
Então, cada um tinha o seu lugar em volta da mesa ali. E aí a gente ficou no café da manhã ali conversando. Tava o Charles, que é o economista sincero, tava o Bré da Nord, tava... Deixa eu ver aqui, mas tem o James Vesting tava lá também. Enfim, tinha pessoal de absolutamente tudo quanto é lugar. A primeira conversa que a gente teve foi a do Salute. O Salute é o CEO do BTG. E aí foi uma conversa falando sobre o que eles acham da consultoria, qual é a visão deles para o futuro em relação a isso. E a visão deles é muito legal, que é a de que o BTG acabou ficando um pouco para trás naquela corrida que houve dos assessores de investimentos, acho que dominou um pouco aquilo. E agora com a consultoria eles enxergam uma oportunidade de adentrar esse mercado mais uma vez, porque é um modelo que, cara, vai tomar uma fatia relevante dos assessores de investimentos. Eu sei que muita gente vai resistir, mas é um modelo muito melhor, tanto para o assessor que vira consultor, quanto para o cliente, quanto para a consultoria, enfim, todo mundo sai beneficiado desse modelo. Então, isso deu muita certeza pra gente de que a gente está num caminho correto. Pra gente já fazer sentido o modelo de negócio, mas ver que o BTG, com a experiência que ele tem, também tá apostando nisso, dá pra gente uma certeza muito maior. Enfim, foi super maneiro. Depois disso, a gente teve outras falas ali. A gente teve uma conversa com o Marcelo Flora, que é um sócio mega relevante lá no BTG, que tocou toda a iniciativa do varejo do BTG, né? O BTG antigamente era só um banco de investimentos, ele não tinha uma conta para uma pessoa física, hoje em dia já tem. E ele foi o cara que insistiu ali, a galera, pra quem já leu o livro do BTG, que é De Volta ao Jogo, né? De Volta ao Jogo, o livro. O Luiz César Fernandes, que é o fundador do BTG, um cara das antigas, que pouca gente aqui conhece, a menos que a gente sabe da história a fundo. Ele teve a ideia lá atrás de tornar o BTG num banco de varejo para competir com o Itaú, para competir com o Bradesco, assim por diante. E essa ideia acabou não dando certo, ele acabou saindo do BTG. Então tinha um estigma muito grande de se criar um banco de varejo lá dentro. E o Marcelo Flora, ele estava até comentando ali que quando ele levantou a ideia, alguém virou assim para ele e falou: cara, pensa comigo aqui o seguinte, né? O Luiz César Fernandes fundou o banco, tentou fazer isso também, hoje ele não tá mais aqui. Tu acha realmente que é uma boa ideia fazer um negócio desse? E, cara, o cara foi lá, bateu no peito, falou: vou fazer dar certo. Conseguiu fazer, deu bastante certo, e hoje ele tá se tornando cada vez maior lá dentro do banco. Isso é muito legal ver essa trajetória dele e ver as dificuldades que tem no meio do caminho, porque parece que é fácil depois que deu certo, não? Eu tive um pensamento aqui que eu queria compartilhar pra vocês sobre criação de conteúdo. Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube aqui. Esse vai ser basicamente o reinício do canal. Eu já comecei o canal uma vez, parei, toquei em outras coisas, agora eu vou de fato voltar e meu tempo vai ser entregue em grande parte para fazer o canal deslanchar, o canal chegar em 1 milhão de seguidores, 1 milhão de inscritos no caso. E é muito divertido quando você está começando a fazer conteúdo para uma rede social, porque depois que você já faz de algum tempo, parece que é fácil. No início, quando você está fazendo, você tem que criar um certo processo, descobrir certas coisas que você ainda não sabe. E é legal você documentar isso para depois você poder mostrar, pô, esse caminho que eu tava indo certo, esse caminho que tava indo errado. E eu tenho considerado a criação de conteúdo cada vez mais interessante, de uma perspectiva até intelectual, assim, como se fosse um processo interessante e desafiador de você conseguir dominar. E eu sei que muita gente tem uma visão pejorativa de criação de conteúdo. Muita gente considera criar conteúdo como um trabalho menor, um trabalho superficial, um trabalho infantil. Talvez uma associação até com aquele início de redes sociais, onde a galera deslanchava fazendo dancinha, fazendo blogueiragem, mostrando ali dia a dia, aquelas coisas que são realmente superficiais. E desconsidera completamente que hoje em dia esse cenário mudou bastante e que a gente tem uma oportunidade nessa geração que as gerações anteriores não tiveram, que é, pela primeira vez na história, você não só tem mídia gratuita, como a sua mídia é remunerada, você ganha para ter alcance. Deixa eu explicar um pouco isso. Antigamente, se você quisesse ter alcance, você teria que pagar um jornal, você teria que pagar uma emissora de televisão, você teria que pagar alguém para te dar esse alcance, nem que fosse alguém para panfletar na rua. Então a mídia era paga, o alcance era pago, a visibilidade era comprada. Hoje em dia, você tem visibilidade de certa forma gratuita. Você consegue criar um canal no YouTube, começar a criar conteúdo ali, isso vai te dar visibilidade, você consegue gravar um vídeo, colocar no Instagram, no TikTok, você consegue criar coisas pro Twitter, e isso tudo vai te dando alcance de forma, entre aspas, gratuita. Obviamente você tem que ter, às vezes, uma equipe, a gente tem uma equipe aqui, tem um custo alto, mas ainda assim é muito mais barato do que se a gente fosse comprar um anúncio no TV Globo na década de 90, certamente é muito mais barato do que isso. E a gente ainda é remunerado, conforme você vai crescendo, você passa a ser remunerado em alguns canais como o YouTube. O Instagram não remunera, o TikTok remunera alguma coisa, mas o YouTube é o mais famoso por isso. E isso é uma mudança de paradigma da nova geração que é subvalorizada. Eu sei que tem muita gente que já cria conteúdo, mas ainda tem uma gama assim gigantesca de pessoas que tem esse preconceito, que acha que a criação de conteúdo é uma grande bobeira, uma superficialidade, blá blá, e ainda tem vergonha. Mudou bastante, mas eu ainda vejo que isso vai mudar ainda mais no futuro. Mas enfim, o ponto que eu queria falar que é sobre o meu processo de criação
de vídeos para o YouTube, como que eu faço para criar os vídeos. E isso se torna totalmente relevante no momento que eu tô gravando, porque o canal tem 10 mil inscritos, mas eu tenho certeza que daqui a 2 anos que seja, ele vai ter 1 milhão, e aí muita gente vai querer voltar nesse vídeo para saber como que eu faço para criar os vídeos do YouTube. Esse processo provavelmente vai mudar ao longo do caminho, ele vai sofrer várias adaptações, vai sofrer várias melhorias também. Mas eu acredito que ele não vai fugir muito disso, porque eu já tenho uma experiência criando conteúdo para o Instagram, e eu já criei um processo ali, como uma pessoa extremamente metódica que sou, para conseguir acelerar o tempo de criação e despender o menor tempo possível com isso para poder tocar a empresa também. Então, se você é um empresário, se você é alguém que quer começar na internet, isso aqui certamente vai te ajudar. Deixa eu mostrar como que eu tô dividindo o processo nesse D0 do YouTube. O canal já tem 10 mil inscritos, mas eu parei por um bom tempo, vou voltar agora e mostrar o que eu tô fazendo aqui para conseguir organizar e ter a maior produtividade possível nessa criação de vídeos. Primeiro ponto, primeira coisa que eu faço é o processo de pesquisa. O que é o processo de pesquisa? Vamos supor que eu já encontrei um tema. Na verdade, tem até uma etapa anterior que seria encontrar o tema, né? Mas essa é uma etapa razoavelmente mais simples. Você procura o tema ali em alguma coisa, canal de outras pessoas, enfim, tenta traçar uma... Na verdade, deixa eu mostrar como é que cria o tema aqui, né? Não vamos pular essa etapa, não. Primeira coisa que eu fiz hoje quando eu cheguei no trabalho, hoje é uma terça-feira, ontem foi Black Friday, a gente já fez tudo o que tinha que fazer essa semana, amanhã eu vou pra São Paulo. E aí eu cheguei aqui no trabalho, abri meu iPad e fiz isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês e deixa eu tirar esse microfone aqui, porque senão vocês não vão... Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, isso aqui é a primeira coisa que eu fiz hoje quando eu cheguei no trabalho, que foi traçar uma estratégia para essa semana. A gente está na terça-feira, mas ontem foi Black Friday, normalmente faço isso na segunda-feira, só que ontem a gente ficou com um dia tomado. E isso aqui é uma estratégia de como eu vou retomar o canal do YouTube. Normalmente eu traço ela pro Instagram toda semana também, mas baseado no que eu vou produzir de conteúdo. Nesse caso aqui eu tive que traçar ela do zero mesmo. E aí aqui eu divido em 3 partes quando eu vou criar uma estratégia dessa do zero para um canal. O primeiro quais são os produtos que eu quero chamar mais atenção. Aqui eu coloquei a consultoria, o valor de um zero avançado e as carteiras recomendadas. Existem outros produtos dentro da Varas, mas esses são os que estão basicamente debaixo de mim e os que eu quero dar mais foco, principalmente no canal do YouTube. E quais são os objetivos que eu tenho nesse canal? Isso aqui vale para qualquer canal, não acho que só para o YouTube, mas eu sempre coloco aqui para me lembrar. O primeiro objetivo, quando você começa a criar conteúdo, é ter visibilidade. Só que visibilidade por si só, ela não gera valor para o seu negócio. Por quê? Porque você pode ter 1 milhão de seguidores, um canal de pesca e o seu negócio é sobre mercado financeiro. Você não vai entender nada no mercado financeiro porque você está falando com uma galera de pesca. Ou se for vender, vai vender muito pouco. Então, visibilidade por si só, ela não é a solução de todos os problemas. Você precisa também ter credibilidade. O que é credibilidade? É quando a galera que está te vendo começa a ter a percepção de que você sabe do que você está falando e que você é uma referência naquilo. Então, às vezes eu faço vídeos aqui, que eles são vídeos focados em trazer visibilidade. São vídeos que eu chamo de topo de funil. Só que esses vídeos aqui, eles têm o propósito de depois levar a galera para outros vídeos que tragam credibilidade. São vídeos que não vão dar tantas visualizações assim, mas eles vão trazer, ou pelo menos me colocar como referência em determinado assunto. São assuntos mais técnicos. Por último, você tem vídeos que são para gerar conexão. Por quê? Porque uma vez que a pessoa tem te visto e começa a te chegar como referência, quando ela começa a se inspirar em você, como ela começa a sentir que ela é sua amiga, como ela começa a ter um contato muito próximo de você, né, como a gente tem aqui no vlog, isso faz com que ela acompanhe seu trabalho mais a fundo. E aí nisso ela consegue perceber, poxa, ele realmente se importa com os clientes dele da consultoria, poxa, ele realmente faz um trabalho muito brutal aqui no VZA de dar aulas que tem uma edição fantástica, que é didática incrível, conteúdo extremamente aprofundado que você não encontra nem em MBAs. Cara, a galera realmente tem uma experiência prática absurda. As carteiras estão rendendo 30%, 50% no ano e a gente ainda está em novembro. Então não é só teoria, eles realmente sabem executar isso na prática, isso gera retorno para os clientes, as cenas estão tendo retorno. Então essa conexão aqui é muito legal, porque ela tangibiliza tudo isso aqui que a galera tá vendo, traz para o dia a dia, traz para os bastidores e faz com que a pessoa se sinta próxima de você, né? Por mais que a gente nem sempre consiga ter essa proximidade, sentar ali e tomar um café, ainda assim é como se a gente estivesse tomando um café virtual. Eu me sinto amigo de vocês, imagino que vocês se sintam talvez um pouco amigos de mim também. Amigos meus, né, no caso. E depois disso, eu passo a traçar a estratégia de vídeos que eu vou criar para conseguir abraçar essas duas causas aqui, que são os produtos e os objetivos. O primeiro vídeo é o vlog. Eu gosto muito de fazer o vlog, é muito fácil para mim gravar o vlog.
A única parte difícil normalmente é você conseguir montar ali as coisas que você gravou, né? Organizar aquilo para criar uma história e não ficar um negócio muito largado. Mas eu tô tentando delegar um pouco isso e o primeiro vídeo, pelo menos, me surpreendeu muito positivamente. Eu só gravei meu dia, entreguei e saiu um negócio muito legal. Agora é realmente tentar ganhar agilidade. O vlog, o foco dele não é em um produto específico, mas sim em gerar conexão. O grande foco dele é gerar conexão aqui. Ele mostra os bastidores da minha vida, né? E a vida da empresa, dos meus sócios também. E eu acho isso muito legal, imagino que vocês achem também. Segundo vídeo, Mil na Mesa. Mil na Mesa é um quadro onde eu invisto R$1.000 por semana. Eu fiz um experimento gravando ele durante algum tempo, parei, peguei alguns aprendizados, maturei um pouco a ideia e agora eu vou voltar. E o formato em que ele vai voltar vai ser um pouco diferente. Antes eu investi o dinheiro baseado em coisas que eu achava que seria legal explicar para vocês, então não necessariamente eu investia para ganhar mais dinheiro. Então às vezes eu sacrificava um pouco de dinheiro. Isso era ruim para mim, eu achava que ia ser bom para vocês, mas o que eu percebi é que muita gente enxergava como se eu fosse burro ou como se aquilo fosse uma recomendação. E as duas coisas eram péssimas, porque a pessoa que me achava burro, obviamente, não é legal ela me achar burro, né? Eu quero virar referência, quero ter credibilidade. E a pessoa que entendia aquilo como recomendação, que era o oposto do pensamento da anterior, que me achava burra, ela estava entendendo como recomendação algo que não era recomendação. Não tinha nada a ver com o que estava na carteira, não tinha nada a ver com o que a gente recomenda na consultoria. Era realmente só para um aspecto educacional de querer mostrar algo que eu achava legal. Então eu investia no TMF porque eu achava que o TMF era bacana explicar. Enfim, a pessoa acabava comprando aquilo, não fazia muito sentido, ou a pessoa achava que eu era burro estar investindo aquilo, também não fazia muito sentido. Eu vou mudar esse formato, vou seguir o que a gente realmente recomenda. E aí o que eu vou fazer é fazer uma avaliação geral do cenário macroeconômico semanal, o que aconteceu e tudo mais, dar uma explicada naquilo, falar da minha visão, e aí investir alguma dessas outras duas coisas, então vai ficar bastante divertido. Depois disso, eu vou fazer também vídeos de SEO do VZA. SEO, para quem não conhece, é Search Engine Optimization, que é basicamente você procurar alguma coisa em algum lugar e aparecer algum conteúdo que foi criado por você. Então, às vezes você vai pesquisar alguma coisa sobre análise fundamentalista no YouTube, e aí aparece um vídeo lá que não é um vídeo meu. E esse vídeo, ele acaba te endereçando para um outro curso que às vezes é muito pior do que o VZA. Eu acredito fortemente que seja, porque o VZA é muito completo. E você acaba comprando aquilo, não tem uma experiência boa, simplesmente porque eu não gravei um vídeo. Para quando você pesquisar, aparecer o meu vídeo e você encontrar esse meu produto aqui que eu te dou a garantia que ele é excelente. Então o que eu vou fazer agora é gravar 2 vídeos por semana com foco em SEO do VZA. Aí quando você pesquisar sobre M&A, análise fundamentalista, análise financeira, análise de indicadores, análise de múltiplos, conta de cash flow, modelo de Gordon, tudo isso, vai aparecer um vídeo meu. E esse vídeo vai fazer algum tipo de publicidade, obviamente, para o VZA, porque ele chama a empresa, né? O foco disso não é só para... Eu não faço isso aqui só para, sei lá, ficar famoso, alguma coisa assim. Ele vai te mostrar isso aqui. Se você tiver confiado no trabalho e visto que realmente o conteúdo é muito bom, você vai acabar tendo uma probabilidade maior de entrar no curso, que realmente vale muito a pena, tem muitos alunos satisfeitos. O mesmo vale para carteiras, então eu vou fazer um SEO de uma carteira, as nossas carteiras estão rendendo 50% esse ano, 30% a outra carteira está rendendo esse ano, todos batendo benchmark, batendo CDI, e às vezes o cara cai numa furada lá de uma carteira vagabunda, que não está rendendo porcaria nenhuma, numa filosofia que convence, mas não entrega retorno. E aí eu não tô convencendo esse cara a vir pra cá, não tô conseguindo trazer esse cara pra cá tendo um retorno absurdo, porque ele não tem vídeo lá. Quando ele pesquisa alguma coisa, não aparece o vídeo meu. Então é algo que eu vou mudar. Depois disso, eu vou fazer vídeos de topo de funil também, 2 vezes por semana. O que é topo de funil? É um vídeo que ele vai me trazer visibilidade, mas não necessariamente ele vai me trazer muita credibilidade, ou pelo menos não tem muita conexão com os produtos que a gente tá vendendo. Acho que seria a melhor maneira de dizer isso. Que é um vídeo, por exemplo, como eu tô gravando agora, de financiamento imobiliário. Esse é um vídeo que eu estou roteirizando, é um vídeo sobre financiamento imobiliário, eu não tenho nenhum produto de financiamento imobiliário, porém um vídeo topo de funil que pode dar 1 milhão de visualizações. Logo, eu vou fazer esse vídeo aqui para trazer muita visibilidade e aí depois, com sorte, a pessoa migra aqui para outros vídeos que vão me trazer credibilidade e conexão também. E por último, eu vou fazer um vídeo time. Vídeo time é o mais difícil de fazer, por quê? Porque o vídeo time, você tem que acertar o time, que significa que você tem que produzir muito rápido, antes de outras pessoas produzirem, conseguir editar tudo muito rápido, tem que ser um vídeo bem produzido também, e é um vídeo que se você errar isso, se você perder o time ali, ele se tornou inútil, porque ele não é nem de SEO, não gera conexão, não gera credibilidade porque ninguém vai ver, não vai ter uma visibilidade alta, enfim, não vale muito a pena. Então você tem que ter um time muito bom. Aqui eu fiz um do Donald Trump quando eu tava nesse período de teste,
que precedeu o canal, né? Foi um período que o canal chegou a 10 mil inscritos, e aí depois eu dei uma pausa, mas agora eu vou voltar. E nesse período de teste eu acertei um vídeo do Donald Trump sobre a mudança de governo dele, que deu 100 mil visualizações, 100 mil para o canal que na época tinha 1.000 inscritos. Então foi um resultado muito bom, 100 mil para 1.000 inscritos é excelente. E era um vídeo de puro time, ele não dá nenhum inscrito hoje, mas na época ele me deu 100 mil visualizações e 10 mil inscritos. Então valeu bastante a pena, mas é um vídeo realmente que vai te trazer muita visibilidade se você acertar. Não vale a pena ficar tentando fazer sempre, porque muito provavelmente você vai errar a maioria deles. E nem sempre tem algum conteúdo bom também para fazer de time aqui. Bom, feita essa breve explicação dessa etapa de planejamento, digamos assim, que é a primeira etapa, as etapas seguintes são o quê? Pesquisa, onde eu pesquiso vídeos similares, eu chamo de benchmark, né? Então eu dou uma pesquisada em vídeos que tenham abordado o mesmo tema e tenham dado muito certo, para entender o que o pessoal falou e não deixar faltar nada no meu vídeo também. Obviamente eu não tenho que ter ideias originais o tempo todo. Se você pensa assim, até um conselho bom, né? Não, você vai ter pouquíssimas ideias originais ao longo da sua vida, então não ache que todo o seu sucesso depende disso. 90% é você fazer um bom trabalho um trabalho meio que de indústria, sabe? De você ser eficiente no dia a dia, você ter produtividade, de você ser rápido, de você conseguir ser ágil, de você conseguir fazer as coisas bem feitas, mas não necessariamente de você ter ideias muito originais. Isso era um paradigma que eu tinha, que eu perdi ao longo do tempo, que eu achava que eu tinha que ser realmente o cara que vinha com as ideias sempre. E aí chegava outro cara, me copiava, conseguiam fazer aquilo muito melhor que eu, porque ele não gastou nenhum tempo tendo a ideia original e descobrindo como fazer aquilo, ele só refinou e tinha um resultado muito maior do que o meu. Então hoje em dia eu tento criar poucas coisas e 99% do tempo realmente aprimorar coisas que já tenham sido feitas. Então essa etapa de pesquisa eu faço isso, eu vejo vários vídeos, compilo vários vídeos, vejo todo o conteúdo, tento juntar tudo aquilo, vejo o que dá pra jogar fora pra limpar um pouco, penso em título, penso em thumbnail, faço uma pesquisa boa de thumbnail, estou usando inclusive agora o ViewStats, que é do qual é o nome? MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, se não me engano. E é muito bom para você caçar thumbnail mesmo. 90% do resultado do seu vídeo é thumbnail e título, então o conteúdo mesmo que você fala é legal para a parte de credibilidade, mas visibilidade é thumbnail e título, então você tem que gastar muito tempo pensando nisso. E aí depois que eu devo gastar por volta de 40 minutos nessa parte de pesquisa, de olhar benchmark, de trazer algumas ideias de thumbnail, e já compilar um conteúdo ali, uma estrutura de conteúdo que eu vou fazer, eu parto para outra parte que é montar de fato o conteúdo. Deve demorar entre 1h30, talvez até 2 horas, depende do nível do conteúdo. Por exemplo, Donald Trump demorou uma semana inteira, porque eu fiquei uma semana inteira, acho que mais que uma semana, 2 semanas talvez, porque eu fiquei umas 2 semanas lendo artigo, lendo pesquisa. Tinha um bloco desse tamanho de política econômica americana do Stephen Miller que eu tive que ler, enfim, tinha muita coisa. Tive que pesquisar ali, demorou muito tempo, mas em geral eu quero demorar bem menos tempo do que isso. E normalmente eu escrevia os roteiros palavra a palavra, eu lia no teleprompter. Eu quero parar de fazer isso um pouco também, porque eu sempre tive uma oratória muito boa de improviso. Não sei se vocês concordam com isso ou não, mas ela piorou bastante ao longo do tempo, muito por conta de ficar lendo o teleprompter. E eu quero voltar a treinar essa oratória para conseguir falar de forma natural, sem estar lendo um texto, e não me perder nos meus próprios pensamentos, ou não esquecer de uma palavra, ou algo do gênero. Então eu vou parar um pouco de escrever roteiro, isso vai me dar uma agilidade tremenda, porque eu gastava um tempo homérico escrevendo roteiro, e vou começar a botar bullet points e apresentações para conseguir gravar mais rapidamente. Com isso eu espero que eu consiga gravar um vídeo por dia. Não acho que eu vou conseguir fazer isso rápido. Eu gravei uma versão prévia dessa parte mostrando aqui o iPad, e eu não lembro se eu falei isso na versão anterior ou na versão que vocês viram, porque a versão anterior ficou sem áudio, por algum motivo ele perdeu o áudio ali, mas o Elon Musk ele falou essa semana, ou recentemente, que se você tem um plano de 10 anos, você deveria tentar reduzir ele para 6 meses, porque você muito provavelmente vai errar no meio do caminho, mas você vai acabar acertando em 1 ano e meio, o que é muito menos do que 10 anos. Eu tenho pensado bastante sobre isso, porque, cara, se eu tentar fazer 8 vídeos por semana e eu errar, eu vou ter 3, que é muito melhor do que eu tenho hoje, que são 0. Que é 0. Então, eu prefiro mirar um pouco mais longe assim, errar e ainda ter um resultado muito melhor do que eu teria se eu mirasse mais baixo. E bom, depois disso, o vídeo ele vai para edição, aí já não é mais comigo, é com a nossa equipe de editores, tocada e capitaneada ali pelo Biel, que é o nosso sócio. Eles fazem a parte toda, a gente revisa aqui, obviamente, dá os pitacos, né, se tiver alguma parte
quase de apresentação de dados, infográfico, esse tipo de coisa, que é um pouco mais difícil, tem que ter um pouco mais de conhecimento, a gente opina bastante também. E depois ele vai para o YouTube. E agora eu vou ter que fazer isso funcionar. Eu imagino que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, você já vai ter dado um resultado muito bom. Eu vou poder rever esse vídeo e falar, putz, mudei completamente, ou não, realmente estava no caminho certo, e talvez isso tenha gerado esse resultado legal que a gente teve. Bom, fica de inspiração para vocês, é uma bateção de cabeça, a vida não é mole, não tem segredo, o sucesso é muito vagaroso, muito mais vagaroso do que parece. E às vezes você acorda e você fala, porra, hoje realmente eu queria ter um resultado muito melhor do que eu tive. Mas não foi hoje, talvez seja amanhã. E o que importa é você continuar se esforçando todo dia. Meio conselho de coach esse. Mas, enfim, realmente a vida tem um motivo talvez para os coaches darem esses conselhos. É realmente o que funciona no dia a dia. Bom, pessoal, até a próxima.